Saúde em Jogo está na sua companhia. Olá a todos. Já falámos várias vezes das doenças cardiovasculares e do peso que elas têm para os portugueses. Hoje vamos abordar o tema para abordar também o calor e os doentes cardíacos. Será que há cuidados especiais a ter? E eis que o verão chegou. Será esta estação do ano, tão esperada por todos, um perigo para os doentes cardiovasculares? Será que o calor agudiza os sintomas e os sinais a que o doente do coração está sujeito? Que medida de prevenção e conselhos deverão ser retidos? E os medicamentos serão seguros e eficazes? Será que os problemas cardíacos são compatíveis com os bons dias de apanhar sol? Sendo Portugal o país que lidera a maior taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares na Europa Ocidental, que cuidados especiais devem ser levados em conta? O verão é um inimigo dos doentes com problemas cardiovasculares? Recentemente, a Direção-Geral de Saúde revelou que, devido ao surto de calor que aconteceu em meados de junho, o número de mortes aumentou muito comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Ou seja, terá havido mais 300 mortes do que o que era esperado. Será que muitas das mortes registadas ocorreram com doentes cardíacos? É a minha convidada, a cardiologista Maria José Loureiro, do Hospital Garcia Dorta, que nos vai contar tudo sobre o calor e os doentes cardíacos. Doutora, mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Estes números, primeiro que tudo, estes números da Direção-Geral de Saúde não se referiram a doentes com problemas da área cardiológica ou cardiovascular, mas não será difícil de pensar que, se calhar, muitos deles também foram apanhados no meio do calor e das mortes que aqui aconteceram. Tem noção disso? Sim, tem alguma... estes números que a Direção-Geral de Saúde divulgou e que divulga porque faz relatórios periódicos quando há extremos de temperatura, seja Sim. do frio, Sim. na época da gripe, seja na altura em que há estas ondas de calor, como Sim. são chamadas, e emite, além disso, uma série de recomendações. Estes números de que fala não são exclusivamente de doentes com doença cardiovascular. São, sobretudo, de doentes com doenças crónicas, em que a doença cardiovascular está incluída, mas também a doença respiratória, as doenças neurológicas, a demência e, nomeadamente, os idosos, que poderão não ter nenhuma doença crónica acompanhada ou conhecida, mas que são particularmente sensíveis. Por isso é um número global, de doentes que foram afetados pela onda de calor. A primeira onda de calor do ano submete sempre a população a um stress adicional, isto é, há sempre um acrescento de doença aguda e de descompensações e também de mortalidade de mortes na primeira onda de calor do ano. É mais perigosa. Mas porquê é que acontece, doutora? Há alguma razão para isso? Na primeira onda de calor do ano, não só nós transitamos, por vezes as pessoas até dizem, o povo diz, veio de repente. Sim. Não é? Veio de repente, apanhou-nos de surpresa. Os mecanismos de adaptação fisiológica de cada um não estão preparados. O passar do frio para o calor, essa transição, não há uma transição gradual e os mecanismos fisiológicos de adaptação não estão otimizados. Já percebi. E isso provoca um stress adicional sobre aquelas pessoas que já têm doença ou que são frágeis, que são extremos das idades. A idade pediátrica, mas sobretudo os idosos. Ainda bem que fizemos este preâmbulo, porque já ficou aqui esclarecido de facto porque é que isto aconteceu e o que é que está englobado nestas 300 mortes a mais do que aquilo que seria esperado. Agora vamos centrar-nos nas doenças cardiovasculares e saber se de facto o calor tem aqui alguma influência ou não. Deve ter, não é? Tem. Os doentes com doença cardíaca, diagnosticados com doença cardíaca, nomeadamente os doentes com insuficiência cardíaca e os doentes com doença coronária, com aterosclerose das coronárias, são particularmente sensíveis. Isto ocorre por 3 razões principais. Uma é a suscetibilidade, a fragilidade que lhes é dada pela medicação que necessitam fazer. Essa tem medicação sempre influência, não é? Tem. Um doente que faça, por exemplo, diuréticos. Um diurético é algo que faz com que o doente seja expoliado de líquido, que o traz, digamos assim, fisiologicamente mais seco. E mais vulnerável também. Mais vulnerável. Seja aqueles medicamentos que se toma para a arritmia ou para a tensão arterial, e basta imaginar a percentagem da população que toma medicamentos para a hipertensão,
população adulta para a tensão arterial, esta medicação, diuréticos, antiarrítmicos, antihipertensores, só por si fragilizam o doente, os seus mecanismos de adaptação. A outra razão pela qual isto acontece é que os mecanismos de compensação, de arrefecimento do corpo para manter a temperatura normal, cerca dos 37 graus, o que acontece é que esses próprios mecanismos nestes doentes a fazer esta medicação estão, por vezes, perturbados pela própria medicação. Pois, e portanto, logo aí logo é a mais adaptação um fator... ao calor. E a outra razão é porque esses mecanismos, todos nós nos adaptamos à temperatura através de transpirarmos, através da sudação, de emitir suor para baixar a temperatura do corpo e mantê-la numa temperatura razoável. E isso também acaba por expoliar qualquer indivíduo dos líquidos. O próprio mecanismo de adaptação ao calor... Acaba por desidratar, não é? Acaba por desidratar alguns doentes que nós já mantemos um pouco, por vezes, desidratados devido de medicação. À medicação que acabam por tomar. Exatamente. Doutora, e quais são os sinais a que estes doentes, ou familiares, ou quem estiver perto, devem estar alerta? Os sinais das consequências das ondas, os sinais mais graves das consequências da onda de calor, que são o golpe de calor e a exaustão ou esgotamento pelo calor, são realmente muito graves. Essas duas situações são o espectro mais grave. Mas antes disso há um conjunto de sinais, antes de se instalarem tanto o golpe de calor quanto a exaustão pelo calor, há um conjunto de sinais mais ligeiros. São mais primários, digamos assim, é que se pode estar alerta. Exatamente. Um doente que começa a sentir frequentemente tonturas que não sentia antes. Um doente que se sinta mais nauseado e que tenha sensação até de vómito. Um doente que tenha muitas queimbras. Também, não é? Também deve estar alerta. Um doente que tenha dor de cabeça. Tudo isto. Ou, por exemplo, às vezes nos idosos basta pedir para deitarem a língua de fora, para vermos se a língua está muito, muito seca, tentar perceber fazendo uma prega cutânea. O normal é acontecer isto. Nós fazemos isto e a pele repõe-se. Se fizer isto num idoso e se mantiver a prega, pronto, vigiar os idosos. Se, entretanto, começarmos a progredir para um conjunto de outros sintomas mais graves, como, por exemplo, começarem a perder os sentidos, ou, eventualmente, confusão mental, mesmo alterações neurológicas com confusão mental, isso são sinais de muita gravidade. E pode levar até onde? Na verdade, pode levar até à morte. Até à morte, sim. O golpe de calor, que há pouco falava, que dizia como uma manifestação grave, é uma situação em que o corpo já não tem capacidade de arrefecer a temperatura. Normalmente nós mantemos uma temperatura próxima dos 37 graus. Sim. Os mecanismos de arrefecimento do corpo entraram em falência e o corpo entra literalmente em falência de múltiplos órgãos, mas as manifestações no golpe de calor são sobretudo neurológicas, com alteração do estado de consciência, confusão mental, coma e, inevitavelmente, se não for tratado, em morte. É assim que o golpe de calor se instala. O AVC, a possibilidade de um acidente vascular cerebral aqui também é maior ou não? Pode não ser, não? Pode não ser. Não há uma relação entre o golpe de calor e o acidente vascular cerebral. O que sabemos é que todos os mecanismos de trombose, que é o do infarto agudo do miocárdio e também do acidente vascular cerebral, são mais frequentes em indivíduos desidratados. Tanto que nós temos mais infartos e mais AVCs nesta altura. A questão aqui é a desidratação. A desidratação e a temperatura elevada do corpo. Nós temos que permitir ao corpo, temos que ajudar o corpo, quando há ondas de calor, a manter a sua temperatura e a manter a sua hidratação. Porque nós, quando perdemos água, estes mecanismos de adaptação, não perdemos só água. Nós perdemos água e sais. Nós perdemos sal, perdemos magnésio, perdemos potássio, daí as queimbras. O nosso corpo, não é? Exatamente. Nós não perdemos só água. O suor não é feito só de água. Até quando as pessoas transpiram muito, ficam com a pele salgada. É verdade. Não é? Nós não perdemos só água, por isso. E essa é, por exemplo, a apresentação da exaustão. Há pouco eu falava do golpe de calor, mas a exaustão de calor é sobretudo pela perda de água
e de sais minerais. Também. E aí também há manifestações, a pessoa começa por ter as tais queimbras, isso a é tal falta de fraqueza. magnésio, não é? Exatamente, Poderá ser, e de potássio. Mas sobretudo o magnésio, que é o grande culpado pelas queimbras, que são muito dolorosas, mas a pessoa sente uma fraqueza generalizada. A falta de sais e de hidratação dá-nos uma fraqueza generalizada, uma falta de vitalidade. E é muito importante as pessoas... Estes são os sintomas mais ligeiros. Doutora, estou muito interessada em saber como é que se pode dar a volta a eles, ou seja, o que é que nós podemos fazer para não chegar a esse ponto. Mas vamos fazer agora uma pausazinha e já voltamos para a nossa conversa. Vamos para onde? Vamos ter com o Miguel Godinho. O que comemos diz muito sobre nós. Ele diz isso e ele está já a postos para nos deixar os seus conselhos, que são sempre muito, muito úteis. Olá, Miguel. Olá! Certos alimentos que consumimos no nosso dia-a-dia em procura de alguns benefícios para a nossa saúde costumamos chamar superalimentos. Este grupo restrito de alimentos tem algumas opções que normalmente consideramos como pouco saudáveis, mas que trazem alguns benefícios para a nossa saúde. Começo por falar pelo exemplo mais característico, o cacau. É sabido que na composição do cacau existem flavonoides, potentes antioxidantes que podem auxiliar no combate ou na prevenção de doenças oncológicas e cardiovasculares. É por isto que podemos dizer que o consumo de chocolate pode ser benéfico para a sua saúde. Contudo, o cacau deve ser o componente major desse chocolate e, por isso, consumir chocolates com percentagens inferiores a 75% de cacau não traz benefício para a sua saúde. Na constituição do cacau existem ainda alguns neurotransmissores precursores de hormonas da felicidade. Desta forma, o seu consumo pode prevenir algumas depressões ou ainda tratar, no caso das senhoras, quando têm alguma infelicidade que procuram este produto. Outro dos alimentos que podemos considerar um superalimento é a quinoa. Este é um excelente substituto de arroz nas suas refeições e tem alguns benefícios para a sua saúde. O primeiro é que pode ser considerado probiótico. Na sua composição existem alguns fatores que potenciam o crescimento das bactérias intestinais e, por isto, irão fortalecer o seu sistema digestivo e o seu sistema imunitário. A quinoa é ainda das poucas fontes vegetais com proteína completa. Quer isto dizer que contém todos os aminoácidos essenciais, ao contrário do que acontece noutras fontes de proteína vegetal, como é o caso das leguminosas ou do arroz. Existe muita informação nos meios de comunicação e na internet sobre os superalimentos. Boa parte dela, infelizmente, não tem fontes credíveis. Tenha cuidado com o que lê e procure um profissional que o irá ajudar a conhecer estes alimentos. Até para a semana! Foi Miguel Godinho, nutricionista e responsável pelo espaço Somos o que Comemos, da responsabilidade da Fundação Portuguesa Professor Fernando de Pádua. Por aqui falamos especialmente para os doentes cardíacos e a cardiologista Maria José Loureiro ajuda-nos a entender os problemas que o calor e as altas temperaturas podem causar nestes doentes crónicos. Doutora, tal como eu disse na primeira parte do nosso programa, deixou-nos aqui o quadro geral daquilo que pode acontecer, os sintomas, etc, etc. E agora vamos tentar tratar deste doente, digamos assim. O que é que se faz perante um doente cardíaco que tem este género de patologias, umas mais graves, outras menos graves, para que ele não chegue a uma situação de desidratação, como falou, e também de altas temperaturas que não consegue fazer baixar? Exato. Exatamente isso. O que nós queremos impedir é que qualquer um dos doentes, isto que vou dizer não se aplica só ao doente cardiovascular. Isto aplica-se a qualquer pessoa frágil, idosa ou que tenha uma doença que pode descompensar com um golpe de calor. O doente crónico, do modo geral, quase. Exato. O doente diabético, hipertenso, todos estes doentes devem ter atenção. São esses doentes que depois fazem parte das estatísticas da Direção-Geral de Saúde e que nós gostávamos que não fizesse. E podemos pegar na nutrição, como viemos da rubrica de nutrição, podemos começar por aí. Então, é muito importante a ingestão de água e líquidos que não tenham cafeína, não têm que ser açucarados, por isso, se vai beber sumos, diluí-los em água. Não tem que ser sumo de laranja, está bem? Cuidado com o açúcar. Também. Mas beber água... Tem lá frutose dentro, não é? Exatamente. E que não sejam refrigerantes açucarados e gasificados. Não é disso que estamos a falar. Nós estamos a falar de água, chá frio. Há pessoas que não gostam, têm dificuldade em beber água, mas há uma série de águas com algum sabor. Com sabor já. A única coisa que peço é que elas não sejam cheias de taína e que não sejam cheias de açúcar, está bem? Claro. Por isso, umas vezes sumo, outras vezes água, outras vezes chá, tisanas.
Pronto, e ir variando. E depois há uma série de modificações no estilo de vida. Há imensas alterações que nós podemos fazer, mas as mais principais é o que evitar. Evitar andar na rua nas horas de maior calor. Evitar estar dentro de um carro fechado ao calor. Não deixar o idoso, porque ele se mexe pouco dentro do parque de estacionamento enquanto vamos ao hipermercado, por favor. Nós já sabemos que não, mas... Pode ser problemático e pode ser perigoso, não é? Mesmo com ar-condicionado, porque pode ter outro efeito. Tentar não o fazer, pôr estas pessoas resguardadas do calor, sobretudo nas horas de maior calor, e na altura dos golpes de calor, estamos a falar entre as 11 e as 17. Eu creio que toda a gente se recorda da onda de calor muito recente, em que eram 23 horas e estavam 31, 32 graus, 30. Obviamente. E por isso, aqui a hora de calor é das 11 às 17. Claro. Não ir à praia e não se expor ao sol, não só pelo cancro da pele, pela lesão da pele, mas pela desidratação e pelo risco de golpe de calor. Também andar com roupas mais largas. Está bem? Há uma coisa que eu vejo, não sei se isto é benéfico, se não é, mas agora questiono-a. Vemos sempre os idosos muito tapados. Exatamente. No verão e no inverno. Isto é bom ou é mau? Eu iria exatamente... iria exatamente aí. É que o tapados, e não é só no dia-a-dia, é também na cama. É em todo lado, muitos idosos chegam muito desidratados ao hospital e com estas alterações que falávamos, porque há a tendência de cobrir os idosos. A mesma roupa de cama tem que ser aliviada para permitir uma boa idealmente com tecidos naturais. Vestir as pessoas com tecidos sintéticos algodão, não permite uma boa evaporação, uma boa sudação, o tal mecanismo, por isso o ideal é que seja o algodão, o linho, nesta altura. Podemos cobri-los, nomeadamente aqueles que precisam de ser cobertos, mas com tecidos naturais que permitam a transpiração. Está bem? E, sobretudo, que não sejam com roupas apertadas, roupas que permitam a ventilação e a transpiração. Esse é outro dos conselhos das recomendações, e tem toda a razão. Há aquela ideia dos tapar muito bem. Aliás, há dias, nesses dias de muito calor, eu cheguei a ver num supermercado um senhor de sobretudo, quer dizer, que eu achei que era um bocadinho... Via-se que estava doente, mas mesmo assim achei que era um bocado exagerado. E ter cuidado, porque as alterações, a sensação de frio e de calor estão perturbadas nestas idades e temos que ajudar. Né? Tem de ser ajudado. Doutora, diga-me uma coisa. Há aqui também um leque grande de pessoas que têm aparelhos e que usam aparelhos para ajudar o seu coração a funcionar melhor, etc. Os pacemakers e tudo isso. Como é que é essas pessoas com o calor? Como é que funcionam? Essas pessoas, o aparelho funciona absolutamente normal e as pessoas também funcionam normalmente. Tem que ter, porque se uma pessoa tem... Há uma diversidade enorme de dispositivos, o pacemaker é o mais comum. É um deles, pois é isso. A nossa tentação, até para simplificar a vida dos doentes, é chamar pacemaker a quase tudo. É essa a ideia que as pessoas têm, mas normalmente quem é portador de um dispositivo poderá ter uma doença mais grave, subjacente, que não só uma alteração do ritmo de precisar um pacemaker. Por isso, essa pessoa deve ter ainda mais cuidado a cumprir as recomendações do seu médico. São estas todas que a doutora disse, mais as outras que o médico se calhar lhe deixa... De adaptação da medicação, de uma quantidade de líquidos determinada para aquele doente e corrigida para aquele doente. Pode ir perfeitamente à praia. Pode ir, não há problema. A não ser que não tenha implantado nos últimos dias. Sim, claro. Esse doente não deve expor-se. Aí não deve. Mas de resto faz uma vida normalíssima. Normal, igual aos outros. Desporto, como é que é? O desporto é outra das recomendações. É assim. E isto é do senso... A atividade física, não sei se podemos falar em desporto, não é? O desporto, para aqueles que não dispensam o desporto e mesmo o treino. Deve ser feito, obviamente, em sítios frescos, idealmente com ar-condicionado. Mas é muito importante que, se as pessoas perceberem o mecanismo, quando há uma onda de calor, o nosso corpo está a lutar para manter a sua temperatura, para não estar nos 39 ou nos 35, para manter os seus 37. É uma batalha quase, não é? Exatamente, para tentar baixar a temperatura, o seu termostato está a utilizar os sistemas de arrefecimento. Nós não podemos produzir calor internamente, nós temos que ajudar. Ainda não temos essa capacidade. Se estivermos a fazer exercício, estamos a produzir mais calor e estamos a contrariar essa tendência. E estamos a dar ainda mais trabalho ao nosso corpo. Por isso, fazer exercício, claro que sim, mas ao início da manhã, ao final do dia, não nas horas de maior calor. E se for nas horas de maior calor, tem que ser
em sítios onde haja ar-condicionado. Não pode ser ao ar livre, não pode ser num bosque. Falando do ar-condicionado, relembrar cinemas, centros comerciais. Há um conjunto de sítios, cafés, que têm ar-condicionado. Se a pessoa não tiver ar-condicionado em casa e se correr as persianas e proteger-se não é suficiente, porque nós sabemos que a habitação nem sempre tem a construção desejável para isolar termicamente as habitações. Então as pessoas na altura de maior calor agora desloquem-se a um centro comercial, aqueles que não podem ir ao cinema, passeiam no centro comercial, um café mais próximo, museus, há tantos museus agora que até têm entrada livre, gratuita. Sim, principalmente em determinados dias de semana. Procurar esses sítios para se arrefecer e não ficar em casa. Sim ou não? Banho tépido, não é banho gelado, por favor, porque isso faz muito. Esses choques térmicos não são bons. Perigosos, não é? Exatamente, por isso um banho tépido, sobretudo quando a pessoa sente que a sua temperatura não está a conseguir manter-se fresca, um banho tépido ou de água medianamente fria, mas não gelada. Claro. Doutora, já voltamos. Obrigada. Acabámos de falar da atividade física e é para aí que vamos outra vez. Como todos sabem, a atividade física é uma mais-valia para todas as pessoas e de todas as idades, mas claro que há condicionantes que obrigam a seguir regras e orientações. O PT Hugo Muniz é quem tem conhecimento total sobre essas técnicas e partilhou aqui connosco. Olá, Hugo. Olá Marina, mais uma crónica de vida ativa. Hoje vou uma vez mais falar sobre força e a sua implicação na vida, mas dar a conhecer um pouco também o nível de conhecimento que os profissionais de exercício têm. É sem dúvida importante cada vez mais ganharmos algum reconhecimento e alguma credibilidade junto da própria sociedade. O profissional de exercício não é somente aquele que diz que são 10 repetições, que grita são mais 5, que incentiva e que faz com que seja uma agenda para que a própria pessoa venha praticar exercício. Não. O profissional é muito mais que isso. É alguém que tem altamente competências e conhecimento na parte articular, como é que a estrutura articular está desenhada, quais são os seus limites, que barreiras é que temos para evitarem, nomeadamente os ligamentos, a própria cápsula articular. Cada vez mais os profissionais têm e conhecem estas estruturas articulares e como tal, fundamentais para que os limites do exercício sejam, ou melhor, não sejam ultrapassados. Isto porque a prática tem que ser segura e cada vez mais consciente. Uma vez mais conhecemos e dominamos total conhecimento sobre a parte muscular, os músculos, onde é que estão, onde é que se inserem, quais são as suas principais ações, que função tem ele para conseguir, junto da articulação, movimentá-la. Todos estes conhecimentos advêm, como é certo, de uma aplicação correta de uma força. E é aqui que a parte da biomecânica entra. Nós cada vez mais dominamos esta consciencialização da aplicação certa de força para conseguir, através da aplicação de força, conseguir estimular o músculo e conseguir mobilizar a articulação. Consequentemente, todo este mecanismo desencadeia uma parte metabólica, uma parte nervosa, que ajuda num bom funcionamento do organismo. E é aqui que este estímulo constante, periódico, orientado, é fundamental para uma boa saúde. Saúde essa articular, muscular, neural, metabólica, como um complemento ideal e fundamental para um bom funcionamento do nosso organismo. Por isso, lembrem-se, juntos por uma saúde mais forte. Até para a semana. Estamos no final do Saúde em Jogo, hoje dedicado aos doentes cardíacos e aos cuidados a ter quando o calor aperta. A minha convidada foi, já vai sendo habitual aqui no Saúde em Jogo, com muito prazer nosso, a doutora Maria José Loureiro. Doutora, últimos conselhos lá para casa, para todos aqueles que de facto têm uma patologia associada à doença cardiovascular e que vão entrar de férias, vão para sítios onde há muito calor, etc. Já passámos aqui os conselhos todos, mas se fosse possível sintetizar, resumir, quais eram? Exatamente. Evitar andar na rua e expor-se ao sol, seja na praia, seja a caminhar, seja na montanha, seja no campo, fora das horas de maior calor. Atenção, cuidado entre as 11 e as 17. Hidratar-se independentemente da sua sensação de sede. Não fazer esforço físico exagerado nessas horas de maior calor e privilegiar roupas frescas, largas e tecidos naturais.
Mais do que isto era impossível. Muito obrigada, doutora. Até breve. Até breve. Estou a pensar que vai ser até breve. Obrigada a si também que nos acompanhou e já sabe que eu volto para a semana com mais um Saúde em Jogo e também sabe porquê? É a sua saúde que está em jogo. Até lá.